Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Hoje a gente vai falar sobre o Arthur, o 14º participante a deixar o confinamento. Ele saiu da casa, gente, com 61,34% dos votos, num paredão que teve ainda a Camila, que ficou com 30,77% dos votos, e a Poca, que ficou com 7,89% dos votos. Durante todo o dia de ontem, os sites que fazem pesquisas e simulações e votações paralelas, diferentes da votação original que é feita no site G-Show, esses sites eles estavam indicando aí que a Camila seria a grande eliminada da noite, né? Mas a diferença entre a Camila e o Arthur era muito pequena, era coisa de 1%, chegou a 2%, mas ficava sempre aí entre 1 e 2. E aí, o que acontece? O Thiago anuncia que o Arthur é o eliminado. Ele não aceitou muito bem, né, essa eliminação, a gente percebeu ali, acho que pelo fato dele já ter voltado de vários paredões, de repente ele ficou se achando que ainda era muito forte, mas dentro desse paredão a configuração era bem diferente. A trajetória do Arthur foi uma trajetória que eu acho que a gente pode dizer que foi bastante competitiva, o que é muito diferente o competidor do jogador. Eu acho importante a gente pontuar isso. Ele foi um bom competidor, ele jogou com garra, né, mas ali nos trâmites do mecanismo do jogo mesmo, no mecanismo do funcionamento do BBB, eu acho que o Arthur deixou muito a desejar e a gente pode lembrar um pouquinho de quem ele era lá no comecinho do jogo. Era uma outra pessoa, era uma configuração, se é que a gente pode dizer assim, né, bastante diferente, né? E aí, eu acho que ele poderia ter jogado da forma até que ele jogou, né? Dentro dessa ideia dele de que eu preciso vencer na raça, preciso vencer no peito, mas eu acho que ele poderia ter vivido melhor a experiência dentro do confinamento. E quando eu falo isso, eu digo em relação ao relacionamento, né, ao romance breve que ele teve com a Carla Dias, que a gente sabe que foi uma coisa que pesou bastante, aquela coisa do desprezo dele não levar muito a sério o romance. Depois ele até disse pro Thiago Leifert que ele não estava acostumado com alguém cuidando dele, né? A gente sabe aí que existem feridas que são de fora da casa, que acabam sendo refletidas dentro da casa, mas esse lance do romance dele com a Carla foi uma coisa assim que não ficou bem resolvida e a gente aqui fora, como público, a gente estava até esperando que fosse ser formado aí um casal, né? Porque esse BBB não teve casal com um sentimento assim de verdade explícito e assumido. Acho que o mais importante é a questão do sentimento assumido. E aí a gente não teve casal, não teve Carla Dias com Arthur e acabou tendo o quê? A frustração do público, né? E aí, pra gente voltar um pouquinho aí na questão mesmo da eliminação do Arthur, eu acho que um outro fator também que pode ter levado essa saída dele é a questão dele estar sempre armado, né? Porque quando qualquer pessoa ia falar alguma coisa com ele, ele já vinha lá todo com os escudos e as espadas e as proteções dele, e atirando, e jogando e revidando, né? Eu acho que ele fez um jogo bastante pesado ali dentro, porque aí a partir daí a gente pode perceber a diferença entre o competidor e o jogador, né? Apesar dele ter algumas táticas, algumas vezes ele jogava muito na raça, no impulso, talvez pelo fato dele ser um esportista, enfim, acho que isso aí já deve estar até no sangue dele, porque faz parte da rotina dele. Bom, pra gente poder continuar falando ainda sobre a eliminação do Arthur, teve o discurso do Thiago Leifert, que foi um discurso assim, bem breve, mas eu acho que também caiu como uma luva pro Arthur, porque falou muito sobre essa questão da trajetória, sobre a questão de fazer um jogo dentro da casa e o público estar interpretando esse jogo de uma outra forma, fazendo um outro tipo de leitura. E aí quando o Arthur recebe o anúncio da eliminação, ele cumprimenta, né, os participantes, tem aquele momento ali que é quase uma solenidade, né? E aí quando ele sai, quando ele já tá... porque a saída foi feita pela cozinha. Quando ele sai, ele diz uma frase que eu gostei muito, que eu acho que pode resumir um pouquinho do que o Arthur foi. Ele fala o seguinte: olha, eu entrei moleque e saio homem, estou saindo homem. Estou saindo mudado. Isso é muito legal, porque o Arthur, eu acho que a gente pode dividir em três. Teve o Arthur do início do jogo, do meio do jogo e esse Arthur do finalzinho. E foi esse Arthur do finalzinho que a gente gostou. Esse Arthur irreverente, que estava fazendo aí brincadeiras com o Gil, que estava brincando com o pessoal da casa. Um Arthur menos armado, né, para disputa. Um Arthur assim mais agradável da gente assistir mesmo. Eu acho que a palavra certa é essa. Um Arthur mais agradável. E a partir de agora, na casa, ficam somente Gil, Camila
Fiuk, Juliette e Poca. E olha, gente, a tensão só aumenta, sabe por quê? Porque a gente está em mais uma semana, a última semana, aliás, mais uma super semana BBB 21. E logo depois da eliminação do Arthur, teve prova do líder, a última prova desta temporada. Foi uma prova de sorte onde os participantes tinham que escolher números que estavam em um telão. Depois que eles escolhiam esses números, eles recebiam esses números e enviavam uma mensagem de texto para um celular, e aí os participantes recebiam essa mensagem, e aí essa mensagem poderia ser a seguinte: continue na prova ou então eliminado. A Poca foi a primeira eliminada dessa prova, então ela já perdeu aí a chance de ser líder novamente, e quem venceu a prova foi a Juliette. Aliás, uma vitória muito merecida, né? Porque ela já estava aí há um tempão tentando vencer alguma coisa, tentando ganhar alguma coisa. E claro, depois que ela venceu a prova, foi aquele momento de muita emoção. Ela dedicou o prêmio para a mãe, né? Ela ganhou aí um prêmio em dinheiro, ganhou também 2 aparelhos de celular super modernos e que custam muito caro aqui no Brasil. Mas ela dedica à mãe, né? O prêmio, a vitória. E aí todo mundo para dentro da casa, porque teve formação de paredão. Como líder, a Juliette indicou a Poca. E aí a Poca teve, assim, uma vantagem, sei que a gente pode chamar de vantagem, né? Mas teve, assim, uma decisão muito importante a tomar naquele momento. Ela teria que salvar um participante. E aí, numa jogada muito boa, para poder não disputar o paredão, por exemplo, com o Gil e com o Fiuk, a Poca indica quem? Ela salva quem? Ela salva o Fiuk. E aí então o paredão tá formado, só sobra a Camila, o Gil e a Poca. E então esse paredão agora, né, é um paredão assim mais tenso, e eu acho que vai ser o mais tenso de todos, porque Juliette líder, Fiuk salvo. Os dois já são aí, se é que a gente já pode dizer, né, já são finalistas praticamente, porque a partir de agora só vão ficar mais 4 na casa, depois da próxima eliminação. E aí a gente tem esse paredão que tem o Gil, a Camila e a Poca. E aí começa já esse clima de novo da gente querer votar, mas acontece o seguinte: a gente ainda vai ter hoje, quarta-feira, festa, ainda tem mais um dia para todo mundo votar, ainda tem amanhã, na quinta-feira, e aí amanhã acontece essa nova eliminação. E aí, gente, quem será que vai deixar para trás o sonho de ser um milionário ou milionária? Camila, Gil ou a Poca? Uma amizade que parecia até então pouco provável lá dentro da casa do BBB vem conquistando o grande público aqui fora. Eu tô falando do Gil e do Fiuk, ou do Giuk, como já estão dizendo por aí nas redes sociais, né? Bom, o que bombou entre eles durante essa semana foi um episódio que eu achei assim que entrou para a história do BBB, né? Entrou para a história do reality show, porque além do entretenimento, esses dois eles estão proporcionando pra gente um momento de muita reflexão. A gente sabe que tá todo mundo vivendo um período bem complicado de pandemia, muitas pessoas isoladas ainda, né? Muitas pessoas em casa, muitas pessoas sem poder sair, enfim, e outras pessoas saindo e fazendo tantas bobagens. Mas enquanto isso, a gente que precisa de entretenimento, a gente precisa até de assunto para poder comentar, e eu acho que o BBB tem esse papel social também. Enquanto isso, o Gil e o Fiuk eles estão aí rompendo barreiras e mostrando que a amizade é um sentimento assim acima do bem e do mal. E aí o que eles fizeram? No domingo teve eliminação, né? A VTube saiu, foi eliminada, e eles haviam prometido que caso os dois continuassem na casa, eles iriam pular sem roupa na piscina. Dito e feito, Gil e Fiuk pularam completamente nus na piscina da casa do BBB. E olha, foi um momento muito emblemático, né? Como eu disse, um momento muito importante, porque a gente que tá aqui do lado de fora pode ter 1001 interpretações em relação a isso, cada um com o seu jeito de acreditar, com a sua opinião, com a sua formação, mas no contexto geral mostrou o rompimento, né, de certos conceitos e preconceitos, mostrou que os dois eles conseguiram se despir de pessoas que eles eram antes de entrarem na casa, né, de pessoas assim, até o Fiuk sempre comentou sobre isso, que a família dele dizia que ele tinha que sair do casulo, a mãe dele, e eu acho que realmente ele saiu do casulo, ele se libertou, o Gil saiu do armário. Eu acho que o importante é isso, é cada um ter o direito de ser o que quiser ser, a hora que quiser ser, né? Acho que a diversidade tá aí para isso. Mas
Antes deles pularem na piscina, eles deram um selinho. E esse selinho foi o que polemizou muito mais do que os dois pularem nu na piscina. Por quê? Porque aí todo mundo compartilhou na internet, né, inclusive eu nas minhas redes sociais, um frame, uma foto do Gil e do Fiuk dando o selinho, ou então prestes a pular da piscina. Acontece que o Instagram resolveu bloquear várias postagens dessas fotos de selinho, dos dois pulando na piscina sem roupa e tudo mais. O que acontece é o seguinte: eles bloquearam a foto do Thiago Leifert, que havia postado essa imagem nas redes sociais dele, e aí o Instagram bloqueou, alegando que a imagem tinha conteúdo sexual. E aí o Thiago Leifert ficou uma arara. Olha só o que ele disse. Os caras censuraram o slide deles me censurando. Bom, e eles censuraram também, eles apagaram a postagem que eu falava mal do Instagram. Então eu vou falar mal de novo. O Instagram não gosta de selinho entre dois homens, pelo jeito, e nem de dois caras pulando na piscina pelados, sendo que eles estão se tampando. Eles não estavam pelados, eles estavam totalmente cobertos. Depois desse comentário do Thiago, o Instagram repostou a imagem dele, né? Colocou de volta no feed dele essa imagem. Mas olha, gente, eu acho que só mostra aí o quanto a gente ainda tem que aprender, né? Porque tem tantas outras imagens piores, tem tantas outras situações assim bizarras na internet, pessoas falando atrocidades, não só em relação à pandemia, mas em relação a esse próprio caso do Gil e do Fiuk. A gente viu aí um monte de vídeo de partido político, de pessoas que deveriam estar representando os nossos interesses, representando os interesses próprios, né? Falando uma enxurrada de asneira, e a gente viu muito disso na internet. Então, essa maldade a gente deixa pra lá. Eu acho importante a gente ter esse momento, porque afinal de contas são duas pessoas que estão ali se libertando de conceitos e de amarras que trazem da vida toda. Eles não são um casal, né? Pra quem não conhece aí, tá assistindo ao vídeo, enfim, pra quem acompanha sabe o que eu tô falando. Eles são muito amigos, eles desenvolveram uma amizade assim que eu acho que transcende qualquer tipo de julgamento. Eu acho que isso que é o bacana, acho que isso que é o importante, e eu acho que essa é a mensagem principal que o Gil e o Fiuk conseguiram passar pra gente com essa atitude de pularem sem roupa na piscina. A gente está chegando ao fim com o programa de hoje, mas olha, para a gente entender um pouco a dinâmica dos próximos dias, eu vou explicar o seguinte. Hoje, quarta-feira, vai ter festa na casa e com certeza vai ter muito assunto bacana ainda para a gente poder falar. E aí depois, na quinta-feira, amanhã, vai ter uma nova eliminação, né, desse paredão que já foi formado. Na sequência vai ter a última prova da temporada, não é mais prova do líder. E aí, gente, nós vamos voltar aqui na sexta-feira com o nosso programa, né, pra gente falar sobre os acontecimentos, pra gente falar sobre quem vai sair nesse paredão de quinta-feira, de amanhã, enfim, ainda tem muito assunto pra gente falar, mas eu volto na sexta-feira. O programa tá acabando, o nosso 5 minutos de fama e também o BBB, né? A gente já tá com aquele gostinho de quero mais, mas ainda tem reality pra acontecer, a gente ainda tem alguns dias aí pela frente, né? São pouquíssimos dias, mas a gente ainda tem alguns dias pela frente, e eu volto então na sexta-feira com mais um 5 minutos de fama especial BBB 21 pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. A gente se vê, até lá!